Olá, sejam muito bem-vindos ao meu cantinho. Para quem eu não conheço, meu nome é Amanda, muito prazer. No vídeo de hoje eu vou falar com a Juliana. A Juliana foi uma pessoa que eu conheci na última fase de entrevistas em São Paulo e atualmente ela é uma grande amiga minha, então ela topou bater esse papo aí com vocês também. Eu fiz algumas perguntas para ela, tipo como ela chegou onde ela está, dicas que ela tem para quem está querendo aplicar. E a Juliana, ela também já fez um estágio na Google, então um pouco dessa experiência dela aí. E se você tem alguma dúvida depois de assistir esse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu ou a Juliana vamos responder. Então, bom, primeiro eu queria te agradecer por estar gravando isso comigo, porque eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas sobre como foi o processo de cada um e a história de cada um é diferente, né? Então, quanto mais brasileiros eu acho que eu trouxer, assim, e trazer as experiências deles, eu acho que vai ser válido. E primeiro eu queria saber de você, falar um pouco sobre você, qual a sua formação, de onde você veio, há quanto tempo está trabalhando aí. Eu acho que isso eu consigo responder. Eu sou Juliana, meus pronomes são ela. Eu me acostumei a me apresentar assim. Eu nasci no Rio de Janeiro, então sou carioca. Eu sou carioquíssima. Cresci no Rio também, até, sei lá, uns 20 e tantos anos. Eu fiz Ciências Sem Fronteiras, então foi meio que meu primeiro pé aqui. E aí eu voltei uns 2 anos depois do Ciências Sem Fronteiras. Isso foi 2018. Então, tô fazendo uns 2 anos aqui também. Apesar de, sei lá, é estranho. Não parece que faz 2 anos, parece que faz menos. Uhum. Passa muito rápido, né? Passa muito Uhum. rápido. E você foi para o Ciência Sem Fronteiras. E uma informação é que a Juliana está no Canadá, agora está em Vancouver. E para o Ciência Sem Fronteiras, você foi para outro lugar, né? A princípio, você não É, estava. eu falo aqui como se todo mundo soubesse onde eu tô. Então eu tô aqui faz 2 anos. Não, não. Eu fiz Ciências Sem Fronteiras em Waterloo. Isso é do outro lado do Canadá. É no lado leste do Canadá. E eu fiquei lá 1 ano. E aí aqui é Vancouver. Vancouver é literalmente colado com os Estados Unidos. Sim, e você fez faculdade no Rio também? Fiz. Eu tava na UFRJ antes de vir pra cá. Em Ciência Então, da Computação? sim, ciência da computação. Levei acho que 5 anos e meio para terminar ciência da computação. Eu também. Acho que eu levei 5, mas, tipo, é normal, assim. Ainda mais com o intercâmbio. Eu acho que uma dica muito boa também é que eu vejo que às vezes as pessoas têm pressa para terminar a graduação. E eu acho que, pelo menos, meu ponto de vista pessoal é que a graduação você tem tanta oportunidade que, contanto que você, assim, tá prolongando, mas aproveitando oportunidades, eu acho que é muito, muito válido. Eu definitivamente fiz essa escolha. Tipo, eu sabia que eu não ia conseguir muita coisa com Ciências Sem Fronteiras em questão de avançar minha graduação. Quando eu cheguei em Waterloo, eu lembro que o pessoal do Ciências Sem Fronteiras ficava falando: se você for escolher o curso que você for fazer aqui, escolhe alguma coisa que tenha lá no Brasil também, para você poder pegar os créditos, para você não perder tempo aqui, sabe? Avançar a sua graduação, blá blá blá. E eu fiz o contrário. Eu meio que catei os cursos que eu não ia achar no Brasil e eu queria fazer eles, porque eu achava que eles eram uma oportunidade única. Uhum. E eu definitivamente não ganhei muito crédito, eu praticamente perdi o ano. Mas, bom, eu acho que é muito válido, né, para você, porque você aprendeu, tem curso que você não achou, não acharia na sua faculdade, Sim, né? eu sinto que também me ajudou a encontrar algo que eu gostasse de fazer, Hum. porque aqui foi o primeiro curso de usabilidade que eu tive e eu Hum, achei muito legal. Eu, sim, ai, eu também. eu curtia muitas aulas, tinha muito de tipo psicologia, como as pessoas pensam, e eu achava isso demais, e eu acho que isso me influenciou bastante quando eu estava tentando decidir o que eu queria trabalhar com depois.
Uhum. E qual foi o processo para você chegar na Microsoft? Assim, como você decidiu, eu vou aplicar, como você descobriu como aplicar, como você, se você se preparou para a entrevista ou não, como que foi esse processo? Acho que é uma história engraçada. Eu tava. Eu fiz estágio na Google durante Ciências Sem Fronteiras. Isso foi, pra mim, foi tipo, eu ganhei na loteria, eu não acreditava que eu tinha conseguido esse estágio. E eu voltei pro Brasil, porque eu fiz esse estágio logo no final. Tipo, Ciências Sem Fronteiras é sempre um estágio no finalzinho. Eu voltei pro Brasil com a cabeça de tipo, eu vou. Eu já pensei direitinho como eu vou fazer a faculdade, eu vou puxar tais matérias até 2018, e aí no início de 2018 eu vou ter um tempo que eu vou estar só fazendo TCC, eu vou enrolar com o meu. Desenrolar com o meu orientador para ver se eu posso passar, fazer outro estágio. Porque, tipo, se você quer pegar tempo integral, se você quer meio que pedir para uma vaga de tempo integral, você tem que estar perto de graduar, e eu não estava perto ainda. Então eu pensei, vou enfiar outro estágio aí no meio e fazer isso. Então eu meio que planejei a minha graduação para ter esse tempo para fazer um estágio. E aí eu tava nessa quando teve uma palestra da Microsoft na minha faculdade, que é um grande privilégio, porque ter palestra com um recrutador lá, aceitando o seu currículo, você entrega o currículo na mão. E eu estudava na Federal do Rio. Então, eu tô contando a história da minha vida pra você. Você é tipo, Mas como você é chegou isso na mesmo. Microsoft? Então, porque quando eu nasci, ah, beleza. Ah, quando eu fui nessa palestra, eu tava com zero interesse na Microsoft. Mas, ao mesmo tempo, eu tava tipo, nossa, mas as entrevistas da Google são muito difíceis, eu preciso treinar para elas. Tipo, antes, quando eu disse que dei sorte, estágio é um pouco mais fácil fazer entrevista, sabe? Porque, pelo menos o estágio da Google, por exemplo, eu não tive nenhuma entrevista cara a cara. Juro pra Hum, você. Foram as nossa, duas foi pelo só. telefone. Então, e quanto mais cedo na graduação, menos eles esperam que você saiba e menos pesada é a entrevista, sabe? Tipo, não tinham Uhum. perguntas muito complicadas sobre algoritmos nem nada do tipo. Pelo menos, tipo, quando eu fiz a entrevista, sei lá, de 2 anos de faculdade. Enfim, meu ponto é, eu queria treinar para entrevista, então eu falei, Microsoft está aqui, tá a fim de me entrevistar, isso é melhor do que treinar, porque Sim. beleza, você pode treinar com seu amiguinho. Eu cheguei tipo, treinar com o amiguinho. Uhum. Ah, mas é diferente você literalmente ir numa entrevista e ter que conversar com o entrevistador. Então eu me ofereci, tipo, eu apliquei porque eu pensei, pô, vai ser legal, vou aprender. Uhum. E aí eu passei. E eu fiquei muito chocada. Eu fiquei tipo, pera. E a gente estava no mesmo, na rodada de entrevista final, eu e a Juliana entrevistamos juntas, a gente estava no mesmo grupo, a gente se conheceu lá, né? Então foi muito louco, a gente recebeu a notícia junto. Acho que ficou todo mundo tipo, o que tá acontecendo? Eles deram aquela notícia muito rápido. Tipo, a gente acabou. A gente fez 4 entrevistas, uma atrás da outra. Foi. Você provavelmente já falou disso em algum momento no seu É, canal. sim, sim, sim. Falei como que foi o processo. Então, aquela rodada de entrevistas era uma adrenalina tão grande de ter que conversar com tanta gente. E aí eles droparam essa bomba na gente que a gente. Eu fiquei tão. Eu fiquei um tempo me debatendo se eu mudava todos os meus planos de vida e decidia fazer o estágio na Microsoft. E eu cheguei à conclusão de que não custava nada eu fazer o estágio lá. Tipo, se eu curtisse, eu podia ir pra Microsoft. Se eu não curtisse, eu podia voltar atrás, sabe? Uhum. A sensação que eu tinha é que estágio é
O estágio é bom para empresa verificar se ela gosta ou não de como você trabalha, mas ao mesmo tempo ela é boa para você, porque você pode testar se você se sente bem naquela empresa e se você sentir que não tá funcionando, você vai embora em 12 semanas, sabe? Uhum. Não é, não é o resto da sua vida, não é tipo, você vai ter que, sei lá, você não vai ter que lidar com, sei lá, pedir demissão, por exemplo. É, É. é, E os estágios nessas empresas grandes, Microsoft, Google, assim, é um estágio de verdade mesmo, né? Porque tem estágio para computação que, sei lá, você vai servir café e faz aquelas tarefas que ninguém quer fazer. Mas nessas empresas, assim, eles querem ver se você é uma boa pessoa para trabalhar com, e você também, né? Como você falou, vai conhecer a empresa também e ver se você gosta. sim. Eu lembro que fizeram essa piadinha, na verdade, quando a gente chegou na. Tipo, quando eu cheguei no meu estágio da Google, falaram: Ah, a gente não vai fazer você fazer café. Mentira, a gente vai, mas você vai fazer o café para você, porque a gente tem essa máquina de fazer café super legal que você vai querer aprender a fazer. E eu fiquei, ok. É muito bizarro, por exemplo, na faculdade. Quando eu ainda tava, tipo, construindo um currículo. Eu tava Uhum. naquela fase de eu aceito qualquer coisa. Uhum. Eu trabalhei nos projetos que eram tão. Não era nem tipo o pessoal tava te pedindo pra fazer café, era mais o pessoal tá pedindo pra você resolver todos os problemas. Aham. E não importa como você vai ter que resolver, sabe? Tipo, você foi contratado para ser o front-end desse site e de repente eles estão pedindo para você consertar o back-end também. Hum. E por que que você não faz as imagens também? Pera, a computação não aprende a fazer imagem? Tipo, eu fiz uns estágios assim, sabe? Tipo, eu fiz uns estágios zoado pro outro lado. Não é nem Ah. não te deram nada, te deram coisas demais. Então, você teve na graduação experiência com outros estágios enquanto você estava fazendo. Você acha que isso foi. O quão importante você acha que foi isso no seu currículo? Assim, o que você acha que te destacou para conseguir entrevistas na Google e Microsoft? Olha, eu não tenho certeza se é como é que eles pensam nessas coisas. Uhum. Mas eu imagino que talvez faça diferença que, tipo, desde o início eu tava procurando alguma coisa. Hum. Tipo, sei lá, segundo período da faculdade eu tava tentando arranjar alguma coisa pra fazer. Eu fiz. Eu fiz um tempo numa empresa júnior. E aí depois eu fui fazer iniciação científica. E foi o que eu falei. Cara, eu olho meu currículo. Meu currículo era uma bosta. Pode falar bosta? Meu Pode. currículo era muito ruim. Como me chamaram para uma entrevista, sabe? Mas para uma graduação é bom, porque é que quando você passa a fase, parece que não é muito, mas quando você está na graduação, é tanta matéria, é tanta prova, é tanto trabalho que os projetos extras que você faz acaba te dando uma visibilidade maior, né, para essas empresas eventualmente. Definitivamente, tipo, a faculdade. Faculdade foi um grande estresse para mim, porque eu tava tentando fazer as matérias e no início eu tava pegando qualquer coisa para conseguir currículo, mas num certo ponto, tipo, eu precisava pagar conta. Eu precisava ajudar meus pais. Meus pais estavam passando por problema financeiro, eu Uhum, precisava de dinheiro. E eu tava, uhum. tipo, ok, alguém aqui quer, por favor, me pagar pelo que eu tô fazendo? E, é, por um lado, eu fico. Meus pais podiam estar apertados, mas eu sempre tive meio que o privilégio de poder trabalhar de graça para construir currículo. Uhum. Isso é importante mesmo quando você tem essa oportunidade, né? Assim, não é só a questão do dinheiro, né? Só essa experiência que você vai ter se você tem essa possibilidade, eu acho que é sempre muito válido. E, bom, você também falou que você fez então entrevistas para Google e para Microsoft. Na sua opinião, qual você acha que é
uma diferença entre elas, assim, o que você acha que uma focou mais do que a outra, por exemplo? Quando eu fiz a entrevista da Google, eu tinha 2 anos de graduação. Quando eu fiz a entrevista para a Microsoft, eu tinha 4 anos de graduação. Isso é E importante também. talvez isso faça diferença no tipo de coisa que eles esperavam de mim. Ambos eram ambos tinham algum tipo de questão, questão de programação, Uhum. algum problema que eu tinha que lidar com. E ambas também, o entrevistador era meio que um ajudante seu. Ele não estava lá para só cutucar seus erros, ele estava lá tentando te ajudar. E acho que na minha primeira. Eu tenho um problema de super complicar tudo. Eu com certeza entendi um problema muito mais complicado do que o que realmente estavam me perguntando para resolver. Eu sinto que as entrevistas da Google foram muito mais focadas nesse problema técnico que eu tinha que resolver. Talvez porque eu tinha menos tempo de faculdade, como eu disse. Exceto for no inicinho teve aquele momento que a pessoa tenta fazer você se sentir confortável. Eu conversei um pouquinho com o entrevistador antes de começar o problema. Mas acabou o problema, acabou a entrevista. E com a Microsoft foi um pouco mais de aquele negócio de como você pensa sobre o negócio. Me fizeram umas perguntas mais gerais, tipo, você tem 2 bugs para resolver. Qual dos dois você prefere atacar primeiro? E aí eu perguntei, mas quantas pessoas estão sendo afetadas por cada um, sabe? Eu acho que eles estavam procurando mais esse tipo de como você pensa em resolver problemas e menos literalmente colocar você para sentar e programar. Então, mas novamente, eu sinto que é algo que você esperaria mais de uma pessoa que está mais perto de graduar, que ela já comece a pensar em Um pensamento mais problemas crítico, reais. né? É. Então, eu não sei se isso influenciou, mas essa foi a sensação que eu tive, que a Google foi mais técnica. Eu acho que é sempre bom também lembrar que nesses problemas que você precisa pensar, que são abertos, né, que são mais gerais, é sempre pensar como se fosse um problema que você realmente está vivenciando e não uma entrevista que tem uma resposta certa e uma resposta errada. Como que você resolveria na vida real? Eu acho que é isso que eles procuram também, né? De forma geral. E questão de estudar. Eu acho que você falou que você não chegou a estudar especificamente para a entrevista, né? Foi mais do que você aprendeu na faculdade e tudo mais, né? Sim, eu sinto que eu sou o tipo de pessoa que lê tudo, então óbvio que quando eu recebi aquele e-mail, tipo, olá, a gente gostou do seu currículo, você quer vir para entrevista? Aqui um PDF de 40 páginas sobre a entrevista. Eu li tudo. Mas eu sinto que esse tipo de entrevista é muito parecida com vestibular, de certa forma. Tipo, você engloba tudo que você estudou, mas ao mesmo tempo é difícil estudar para aquilo. Eu acho que ajuda muito praticar. Na época, não foi só eu que apliquei, e eu fiquei um tempo ajudando os coleguinhas, sabe? Aquela mutualismo do coleguinha finge que é entrevistador para você e depois você finge que é entrevistador para o coleguinha. Eu acho que isso ajuda. Mas foi mais ou menos por aí a minha preparação. E respirar Mas muito, muito fundo. Meu Deus. Entrevista por telefone é muito legal. Porque. E agora com o Covid isso acontece muito mais. Então é uma boa. Mas entrevista por telefone é muito legal porque você consegue, tipo, primeiro, você pode se colocar no lugar que você se sente mais confortável. Eu fiz a minha entrevista literalmente da minha cama, sabe? Eu coloquei o cobertor que eu me sentia super confortável com. Eu me enrolei nele. E eu fiquei tipo, ele tá me abraçando e ele vai ficar tudo bem. olha, uma boa dica. Deve ajudar muito com a ansiedade.
eu definitivamente, tipo, os últimos dias foi só me preparando psicologicamente para ter que falar com o entrevistador no telefone. Eu tava muito nervosa. Nossa, eu gostei dessa ideia. Eu deveria ter feito isso na minha entrevista por telefone. Porque, eu não sei, é muita ansiedade, você começa a pensar que tudo vai dar errado em questão técnica, assim, ou o entrevistador não vai te achar na videocall, ou sei lá, o seu microfone vai quebrar, o cachorro da vizinha vai gritar. Eles vão ligar e eu não vou atender, e aí É. eles vão achar que eu não quero mais. Sim, tudo que podia dar errado passou pela minha cabeça. E na real, durante a entrevista, nada de muito relevante aconteceu, sabe? Foi uma conversa normal pelo telefone. Sim, você tem que manter a calma. E você, a gente falou que você está em Vancouver, e porque, para quem não sabe, né, a Microsoft Headquarters é nos Estados Unidos, em Redmond, mas por questão de visto e tudo mais, porque para trabalhar aqui full time você precisa ter, normalmente é o H1B, como esse visto é um visto bem, é uma loteria que eles falam, né, realmente tipo sorte, não depende de ninguém. Quando você não consegue esse visto, você trabalha remotamente em Vancouver, normalmente, por algum tempo, e depois você pode conseguir o visto para voltar para os Estados Unidos, né? No caso, se você quer voltar. E você escolheu ficar em Vancouver mesmo, né? Você adorou Vancouver. É difícil, eu vejo pessoal indo para Vancouver, muitos assim, também resilientes para voltar, para vir para os Estados Unidos. E então a Juliana, no caso, começou a trabalhar remoto já, que agora está todo mundo tendo que enfrentar isso, mas você já chegou para trabalhar nessa situação. E eu queria saber que dicas que você dá para quem está trabalhando remoto agora, o que você acha que te ajudou assim nesse processo? Então, uma dica que não dá para ser usada durante Covid é que quando eu comecei a trabalhar remoto, apesar de meu time inteiro estar nos Estados Unidos, tinha, tinha um escritório aqui. Tem um Uhum. escritório aqui em Vancouver. Eu ia pro escritório todo dia, eu sentava lá na minha mesinha. E a parte que eu acho que era muito boa disso é que eu via outras pessoas trabalhando ao meu redor, Hum. sabe? Conseguia, eu podia conversar com outras pessoas, eu via mais ou menos o quanto elas trabalhavam todo dia e eu conseguia ter uma ideia do que é esperado de uma pessoa que está trabalhando lá. Ao contrário de hoje em dia, quando o pessoal está começando, eles estão começando sem nunca ter ido no escritório, sem, sem ter sem saber como as outras pessoas estão trabalhando. E às vezes, quando você tá sozinho, você sente que você não tá fazendo o suficiente, sabe? Eu já Hum. passei muito por, nossa, meu time, eles parecem que estão sempre online, estão sempre respondendo. Cara, como será que eles trabalham 10 horas por dia, 20 horas por dia? Eu ficava muito, sei lá. E aí, ver as pessoas ao meu redor indo para casa me ajudava a pensar, não, eu não posso ficar trabalhando super tarde, tentando atingir essas expectativas mágicas do time fantástico que eu criei na minha cabeça, Uhum. sabe? Então, eu acho que a minha dica é manter em mente que as outras pessoas são seres humanos e que elas não são onipresentes, elas não estão o tempo todo no Teams. Sim. Ah, outra Pois. coisa que é muito, muito difícil criar laços com o time remoto, porque você não vai encontrar aquela mesma situação casual no qual você encontra com eles na cozinha, você está indo buscar seu chá e você Uhum. conversa com eles. É difícil. Como resolver isso estando remoto para sempre, sem poder só pegar um carro e ver o seu time? Eu pedi para o meu chefe fazer reunião comigo mais frequentemente, mas uma coisa que eu senti que ajuda muito é marcar reunião para jogar tempo fora.
Parece estúpido, meu Deus. É tipo, não, em vez de trabalhar, marque essa reunião com essa pessoa do seu time e fica meia hora falando sobre pipoca. Juro pra você que ajuda. Porque aí da próxima vez que você tem um problema que você não consegue resolver, você lembra dessa pessoa e você pensa, eles não é tão intimidador assim. Essa pessoa gosta de ficar conversando sobre besteira comigo. E aí você vai lá e pede Verdade. ajuda, sabe? Realmente ajuda. É verdade. Às vezes a gente tem receio de pedir ajuda, né? Falar assim, não, eu vou fazer, né? Eu vou conseguir sozinho. Às vezes, assim, você acaba perdendo um tempo que você conseguiria resolver muito mais fácil só pedir. Eu acho que as pessoas têm medo de pedir as coisas. Problema técnico, especialmente, é algo que eu. Tipo, não deixar de pedir ajuda. Tipo, às vezes, principalmente, tipo. Ó, ok, qualquer empresa, na real, qualquer projeto que já existe e você se junta ao projeto depois que ele já está andando, ele provavelmente tem vários procedimentos dentro dele, tem várias coisas que dão errado e as pessoas já sabem o porquê e já sabem como mitigar. E frequentemente essas coisas são coisas que você jamais descobriria sozinho numa pesquisa no Google. Quer dizer, numa pesquisa do Bing. E aí você perder, sei lá, 3 dias de trabalho tentando descobrir esse negócio para depois conversar com alguém do time e chegar à conclusão de que era algo que você jamais ia descobrir, é bem frustrante. Eu tento me dar um tempo, porque eu acho que eu preciso, pelo menos, provar para mim mesma e pro meu time que eu tentei resolver Uhum, sozinha. uhum. Mas se passou um dia inteiro de trabalho e eu ainda tô presa no mesmo negócio, eu começo a pedir ajuda, porque possivelmente é um negócio que eu não teria menor chance de descobrir. Sim, é verdade, é verdade. E, bom, eu queria saber se você tem alguma dica final para quem está começando a faculdade, ou tem gente até do ensino médio que, sim, já está com esse sonho de trabalhar em empresas grandes como a Microsoft, né? E eu queria saber se você tem alguma dica final, assim, para essas pessoas que querem aplicar para um trabalho em estágio. Ok. Eu tenho algumas coisas em mente. Por favor. Ah, eu diria que o número um é se você tem a oportunidade de ganhar uma experiência de trabalho, mesmo que ela não seja muito legal, não seja o tipo de coisa que você quer fazer por enquanto, ou não pague bem, às vezes vale a pena só por ter a experiência. Você é muito. Para você perceber que você é feliz, você tem que ter estado triste. Do mesmo modo que para você conseguir reconhecer um chefe bom, você tem que ter tido um chefe ruim. E aí Uhum. você percebe de cara quando as coisas são melhores, sabe? Eu acho que é uma boa experiência de crescimento. Outra coisa é prestar muita atenção na aula de algoritmos e dados, porque honestamente, algoritmos e dados, eu comecei a organização de dados, acho que era como chamavam na UFRJ. Ah, O uhum, importante a estrutura de dados. é estrutura de dados. Cara, isso é tão importante, não só nas entrevistas, beleza, nas entrevistas é aquele negócio estilo teste da Uhum. faculdade que eles vão meio que tirar uma provinha. Mas na vida real, quantos bugs eu já introduzi porque eu não percebi que eu tinha um for loop dentro do outro for loop, e aí virou O de n ao quadrado, e aí estourou num consumidor que tinha muito dado, e eu não testei porque eu testei pouco dado. Cara, isso já aconteceu 2 vezes, aí eu aprendi minha lição. Uhum. Mas mas é o tipo de coisa que realmente, se você vai ser um programador, vai fazer diferença na sua vida você saber aquelas coisas. E vão esperar que você preste atenção nessas coisas. Não no início, na verdade. Logo no início da carreira, tudo bem você fazer esses erros. Mas Uhum. conforme você vai crescendo, vão esperando que você comece a ser mais consciente.
desse negócio de performance. E uma coisa que eu aprendi muito tarde é que eu sempre pensava, eu vou me matar de estudar hoje. Vou me matar de trabalhar hoje, estudar enquanto eu trabalho, blá blá blá. Porque no futuro eu vou ter uma vida maravilhosa e aí vai ficar tudo bem e eu vou relaxar. E, spoiler, a vida não vai ficar maravilhosa depois, porque, tipo, depois eu arranjei um emprego e eu continuei me matando no emprego porque eu queria muito ser promovida. E aí eu queria muito, sei lá, conseguir o próximo emprego. E eu nunca parei e aproveitei, nunca me Uhum, senti bem. Então, uma coisa que eu não sinto nenhum remorso é ter demorado para me formar. uhum, E eu definitivamente queria ter demorado mais. Eu queria não ter puxado tanta coisa ao mesmo tempo e não ter me matado por um futuro que nunca chegou, porque eu continuei só me forçando, sabe? Eu tô aprendendo agora a parar e, não, tá tudo bem. Não preciso ser promovida no meu segundo dia de trabalho, Juliana, pelo amor de aham. Deus, sabe? Vamos com calma, assim, com certeza. Porque senão você fica nisso, você nunca para aproveitar as pequenas conquistas e, tipo, aproveitar o momento que você tá, né? É sempre, ai, qual que é o próximo passo? Aí você alcançou, você nem comemora, você já tá pensando no próximo passo. Então, realmente. Agora, já tá aqui, já tá pensando, quando eu aposentar, aí eu aproveito. Ah, eu penso na minha aposentadoria muito. Eu tô aqui, tipo, coisas que eu quero aprender a fazer quando eu estiver aposentada. Sei lá, fazer aula de pintura, quero aprender a jogar xadrez, umas coisas assim. Ai, ai, adorei, adorei. Bom, eu acho que foram essas as dúvidas principais que eu percebo que as pessoas podem ter. E se as pessoas tiverem mais dúvidas, eu vou falar para colocar nos comentários. E aí, ou eu te pergunto se você não vê, ou a Juliana vai responder também. Eu acho, se ela. Já tô falando que você vai, né? Nem perguntei. Ai, mas muito obrigada. Gostei bastante da conversa. Honestamente, pra mim parece uma conversa. Faz muito tempo que a gente só não conversa. E é Sim, tão irritante porque a gente tá tão perto. Mas a gente não pode se ver. sim, eu queria tanto ter ido para Vancouver várias vezes já. Pois é, então, assim, obrigada. Foi divertido. Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque tem vídeo toda semana por aqui. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!